Olá, meu nome é Marina Braz Braga e quero falar com vocês acerca de educação de filhos. Aqui nós falamos muito deste assunto neste canal e hoje eu quero trazer nessa seara aí de educar filhos, é como escutar melhor os nossos filhos. Eu sei que a gente pensa assim, mas por que eu tenho a necessidade de escutar mais os meus filhos? Eu tenho que educá-los. E para educar eles, eu preciso de estar falando, eu preciso de estar colocando, imprimindo neles a minha vontade, explicar a eles quais são os princípios que eu acredito. A educação de filhos é muito além de só falar, de só treinar, mas também é você saber escutar intencionalmente. Eu quero trazer para vocês algo muito importante que a Bíblia diz acerca da gente escutar mais e falar menos. E como nós podemos aplicar isso na educação dos nossos filhos. Se você gosta da palavra de Deus, quer aprender com a palavra de Deus a educar os seus filhos, se inscreva neste canal e já curte o vídeo. Na Bíblia, no Salmo 141, no versículo 3, diz assim: Ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Pensando aqui, refletindo acerca deste salmo, eu preciso entender que muitas das vezes nós pais falamos mais do que escutamos. Normal. A gente tem aquela impressão, tipo assim, eu entendo mais, eu estudei, né? Eu vi um vídeo, eu escutei muita coisa, eu sei o que meu filho precisa. Mas nesse papel de pais, de treinamento de filhos, uma coisa que é muito importante para você aprender com eles é você também saber escutar. Por isso que nós temos que pedir a Deus para segurar a nossa boca, segurar a língua e aprender a escutar mais e falar menos. E normalmente, quando a gente lê um versículo assim, nos solta os olhos de falar assim, eu preciso aprender a falar menos no casamento, a escutar mais, né? Tem até aquela técnica, nossa, seu marido tá falando muito e você quer brigar, coloca água na boca e segura. Uma ótima técnica. Com o chefe, com os amigos de trabalho, eu preciso respeitar eles, eu preciso escutar mais eles. E os filhos, por que não? Por que não escutar mais os nossos filhos? Para poder aprender com eles, para poder entender eles. E não é aquela escuta onde você escuta já pensando em que você vai responder. Muitas pessoas, elas têm esse hábito. Elas não escutam para compreender, mas para responder. E muitos pais fazem isso porque colocam os filhos num patamar. Você está aqui só para aprender, você está aqui só para obedecer, enquanto eu estou aqui para ensinar. Mas só que essa relação pode ser uma relação de uma via de mão dupla, onde você ensina e você também aprende. Um grande comunicador americano, ele disse assim, que ele nunca aprendeu nada enquanto estava falando. Isso para um grande comunicador, como seria isso? Eu entendo, eu gosto muito de falar. E eu entendo que a gente aprende mais, a gente fixa o conhecimento quando a gente está falando. Mas o ato de observar e o ato de escutar faz a gente também aprender a conhecer detalhes. Igual quando eu estou aqui, eu moro em um sítio e tem muitos detalhes que eu acabo observando na natureza e acabo aprendendo com a natureza. As crianças são da mesma forma. Se você escutá-las, se você parar e observar o que elas têm para te dizer, você fica observando elas brincarem, elas ali naquele momento de interação delas com os brinquedos, você vai conseguir aprender muito com elas e vai trazer soluções até às vezes para problemas da sua vida e também problemas de relacionamento com elas. E foi fazendo isso que eu aprendi que é muito importante eu ter uma escuta intencional com meu filho, simplesmente do que ficar falando. Então, o primeiro passo é não ficar só escutando para responder, mas também para compreender. O segundo passo é você estar na altura da criança e escutar aquilo que ela tem para te falar. E conectar com ela visualmente, olhar nos olhos. O olhar nos olhos, ele faz todo sentido quando você está conversando com uma pessoa, quando você está dialogando. Quarto passo, não ficar mexendo no celular.
fica assim, mexendo no celular. Ah, não tô te escutando. Aham, aham, aham. Não, é isso mesmo, meu filho? Ah, é? Ah, tá bom. Uhum. Você não tá numa escuta intencional. Você não tá respeitando. Quando você tá conversando com alguém, você gosta que alguém fica ali mexendo no celular, ou assistindo televisão, ou fazendo outra coisa? Quem tem essa mania da multitarefa igual eu, gosta muito de escutar fazendo outra coisa. Lógico que a pessoa consegue prestar atenção, mas ela não consegue se conectar totalmente. E se tem uma pessoinha que você trouxe nesta terra, que Deus te deu o privilégio de carregar ali por 9 meses ou até menos, sabe, sei lá. E você tem como um presente uma herança de Deus e você precisa ter uma conexão com ela, é os filhos. Então, escute eles com respeito, com intencionalidade. Preste atenção naquilo que eles têm para falar. Aprenda com eles. Fale menos. Escute mais. A palavra de Deus diz que as palavras elas têm o poder de vida e morte. Então, se você fala muito, 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 e essas palavras elas estão saltando o seu coração, elas revelam suas intenções, elas só revelam aquilo que você quer impor, você acaba trazendo mais morte do que vida. E você também acaba tirando, principalmente das crianças, enquanto elas não estão na fase da adolescência, você não está ensinando elas que você quer escutar elas. Aí elas entram na outra fase, na fase da adolescência, na fase ali de ser jovem. E os jovens são fortes. Os jovens, eles têm essa força e eles não estão mais com aquela vontade de ficar falando. Eles já estão em outra etapa. Então, se você não ensinou ali quando eram crianças, como fazer agora que eles já estão jovens? E é importante, você que é pai ainda de uma criança, que está nessa fase assim, igual o meu filho, eu tenho 2 filhos, um é a fase do bebê, e o bebê você pode perceber que se você observa ele bem, você consegue entender o que ele está sentindo. E no caso, muitas das vezes a gente, com os bebês, você não fica conversando, você fica tentando, observando para saber o que está acontecendo com ele. Já outra criança que já sabe falar, você fala, não, espera, cala a boca que eu tô falando. Isso não é uma escuta intencional, isso é uma escuta onde só você fala. E quando também um outro passo, já me perdi, já falei 5, né? Mas um outro passo é você escutar, ter empatia e não trazer só a solução. É você se colocar no lugar do outro. Falar, eu entendo o que você está passando, já me aconteceu, eu entendo o que você está passando. Você vai encontrar uma solução. Eu já passei por isso, a solução para mim foi assim. Vamos olhar o que a palavra de Deus diz a esse respeito e deixar a própria criança construir ali o que é melhor para ela. E dentro dessa questão de escutar melhor, de estar mais pronto a compreender do que responder, tem um livro que eu indico muito para vocês lerem. Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Para você, se você tiver interesse de você adquirir. Ele se chama O Livro que Eu Gostaria que Meus Pais Tivessem Lido, de Philippa Perry. Ele traz exemplos acerca da escuta ativa, de você escutar para compreender. E a escuta também onde você valida os sentimentos da criança. Essa questão de validar os sentimentos ajuda você a aproximar mais a criança de você. Isso é muito importante, ainda mais quando você tem uma vida muito corrida, você tem que ter estratégias para poder estar mais próxima do seu filho. Então, como que seria isso de você validar o sentimento? Primeira coisa é isso, você repetir aquilo que a criança falou, para ela compreender que você está escutando. Você também falar com a criança, então, o que você quis dizer foi isso? Você está sentindo dessa forma? Isso é muito importante. E aí você ajuda ela a nomear os sentimentos e ela cresce com essa habilidade de saber gerir bem as emoções dela, saber o que ela está sentindo, como que ela tem que resolver isso. E algo muito importante que nós podemos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre fazia perguntas. Ele não afirmava, ele não ficava o tempo inteiro afirmando, isso, aquilo outro, dando respostas às perguntas. Crianças perguntam demais. Então, com sabedoria, fale com seu filho. Ele te faz uma pergunta, você
devolve em outra pergunta, até para entender o porquê que ele está fazendo aquela pergunta. Perguntar, há muita sabedoria nas perguntas. E esteja sempre disposto, esteja sempre disposto. Veja como Jesus nos traz esse exemplo de humildade. Ele tinha todo o conhecimento, sendo Deus, mas ele escutou. Ele observou, ele estava ali pronto para perguntar e para validar aquilo que a pessoa estava dizendo. Então, vamos colocar isso em prática. Serviu para você alguma coisa desses passos aqui, dessa experiência que eu trouxe? Então, compartilha esse vídeo, curte, comenta aí, vão fazer parte desta comunidade de pais que têm intenção, que realmente estão comprometidos em educar os filhos como herança do Senhor, como flecha para eles acertarem o alvo e fazer diferença neste mundo. Um abraço para todos e até logo!